E continuamos por aqui na Fazenda Avanço Agroindustrial, num bate-papo legal aqui com o Guilherme, que está com a gente aqui também com o Fabrício. E quando nós chegamos aqui, a gente se sente no paraíso, né? Estamos no campo, ao ar livre, é maravilhoso. Fabrício Teixeira, que local acolhedor, local maravilhoso. É isso aí, Robson. A fazenda tem várias divisões, nós estamos aqui com o gestor, Guilherme. Ele vai falar um pouco aqui dessa área que a gente está aqui, que é uma área de composto, né, Guilherme? É o foco voltado para a agricultura regenerativa, né? Um dos maiores temas, um dos temas mais importantes na atualidade é guerra, é dólar, é instabilidade, né? Agora mesmo na produtividade, na produção do milho nossa, a gente com uma dificuldade grande de conseguir adubo, você tem que pagar antecipado e ainda assim tem hora que não recebe. Então o adubo ele é um ponto muito sensível na indústria agropecuária como um todo. E a história do adubo aqui na compostagem, ela iniciou basicamente como um passivo. Então, pelo volume de animais projetados para o projeto completo, ele acaba sendo um passivo que a gente não consegue destinar e jogar na fazenda como um todo. Então, pensando nesse passivo, foi que o pai lá atrás, no desenvolvimento, pensou justamente em produzir algo que pudesse ser um ativo. Então, após dimensionar isso e entender na prática que realmente esse volume projetado ele tem espaço não só para garantir a nossa produtividade, bem como remunerar, é que a gente desenvolveu aqui um pátio de compostagem. Hoje a gente produz aqui um adubo orgânico, né? Ele tem base orgânica tanto de capiaçu, quanto esterco bovino, quanto pó de rocha. Ele utiliza algumas dessas vertentes, produzindo, no caso, um adubo orgânico para que em ato seguinte a gente possa desenvolver um adubo organo-mineral. Então aí já é um outro momento, é uma outra fase que a gente está trabalhando para chegar lá e com fé em Deus vamos chegar lá. Eu acredito, Guilherme, que esse adubo aí, como você falou, orgânico, até agrega mais valores, né, nas culturas. Em quais culturas pode ser usado esse adubo orgânico que é produzido aqui com vocês? Então, o adubo orgânico, de certa forma, ele pode ser usado em toda cultura. Depende da qualidade dele, por óbvio, mas a gente pretende produzir aqui um adubo orgânico classe A. Significa que ele é livre de contaminantes, de qualquer tipo de contaminação cruzada, baseado no processo correto de fermentação e compostagem. Então aí seria mais a recomendação e a necessidade de cada cultura em específico, né? O Fabrício pode até falar um pouquinho melhor para nós, que tem uma experiência muito vasta nisso. Inclusive foi o Fabrício que uma vez me abriu o olho, eu com duas análises de resultado de uma compostagem, uma um preço um pouco maior, outra um preço um pouco menor, você se lembra disso? Sim. E discutindo, poxa, o NPK aqui está melhor, mas ele é mais caro, o outro tem um NPK menor, desculpa, o outro tem um NPK menor, mas é mais barato. O que você falou? Guilherme, eu não estou preocupado com o NPK aqui não, aqui o negócio é a CTC, e a matéria orgânica, é o que ele vai ter de ácidos úmicos, ácidos fúvicos, são as bactérias, o que nós estamos agregando para o solo, o que nós vamos melhorar no solo, e aí sim, deixa o NPK para o químico. Então realmente o adubo orgânico ele contribui aí, posso dizer, em todas as lavouras, todas as culturas, dependendo, claro, da dosagem. Ô Guilherme, qual a sua produção hoje de composto e a meta? Hoje nós temos um pátio aqui que tem capacidade, que no caso é a nossa meta, para produzir 60 mil toneladas ano. Tá? Esse é um trabalho bastante dificultoso, porque eu costumo dizer que produzir é uma coisa, produzir em escala é outra. Então a gente conhece assim milhares de pessoas, praticamente todo produtor no Brasil inteiro faz um pouquinho de compostagem. Então pega ali um pouco de esterco, pega um pouco do pasto, do capim, seja o que for, revolve ali com uma carregadeira e faz. Agora quando você coloca em escala, existem desafios que a gente começa a conhecer. Então é um pátio que o trator precisa de uma terraplanagem, senão o trator fica atolando. Você tem funcionário, você tem maquinário, você tem chuva que você não controla. Então produzir em escala é um grande desafio. Com o nosso objetivo, a gente vem trabalhando ano após ano de um passo que esse ano a nossa produtividade ela vai alcançar próximo dos 18 mil e ano após ano aumentando, tendo mais matéria-prima, fazendo com mais excelência, fazendo mais rápido, que esse é o X da questão. Fazer uma coisa de novo e fazer no tempo que a gente precisa é outra, aí para poder ao longo dos anos chegar a 60 mil toneladas, que é o nosso objetivo. Agora, Guilherme, a gente está vendo aqui essa imensidão aqui de compostagem, né, do adubo orgânico, como você falou, e
Como é o preparo? Leva-se mais ou menos aí quanto tempo para ficar pronto ou já está pronto aí? Como é que funciona? Aqui a gente tem um processo... Vamos mostrar aqui o pessoal, Guilherme? Aqui, para você ter uma ideia, só a nível de volume, nós temos aqui no pátio praticamente pronto 2.000 toneladas. É um processo que inicia com a coleta dos materiais na lavoura, então 70% da nossa receita base ele é interno e 30% é externo. Pode deixar ele fazer mais. Dito isso, a gente trazendo os materiais para cá, existe um processo de montagem de leira, existe um processo de revolvimento, inoculação das bactérias. Então nós estamos falando de um processo aí que ele acaba ficando entre 45 e 75 dias, dependendo da proporção que tem de carbono orgânico. Carbono orgânico é a palavra que me faltou. Então, a gente acaba não tendo tanto controle, principalmente nas épocas de inverno. Então, por isso essa média aumenta. Durante o inverno, com as chuvas que acontecem aqui no pátio, a gente acaba elevando a umidade e o processo de fermentação não acontece, ou acontece de maneira mais devagar. Então, esse é um grande desafio, produzir mais rápido, para poder rotacionar mais rápido o pátio e produzir mais. Então eu diria que hoje nós estamos aí em torno de 45 a 90 dias com o objetivo de baixar dos 45. Esse é o desafio de hoje. A intenção aqui, então, é você alimentar a sua área de produção, né? Diminuindo aí o uso de adubo químico, né? E tendo uma produtividade maior na área de pastagem, é isso? Perfeito. Ontem mesmo a gente estava conversando com um agrônomo, com o nosso técnico consultor, dimensionando justamente para onde colocar e o que colocar, principalmente pensando na rentabilidade, né? Costumo dizer que a gente não pode deixar o ótimo atrapalhar o bom. Então a gente foca sempre nas áreas melhores, porque as áreas melhores vão trazer uma rentabilidade para nós mais rápido, possibilitando continuar o ciclo. Então a gente destina para o próprio capiaçu que origina a compostagem, é um dos insumos da compostagem, eu levo bastante para lá para poder produzir mais capiaçu, um volume maior, mais quantidade de matéria para produzir compostagem, e quanto maior o volume, mais barato fica a tonelada. Então a gente começa a retroalimentar tanto para o capiaçu quanto para a produção de milho, produção de pastagem, também não deixa de ser uma lavoura. Aqui a gente trata a lavoura, a pastagem como lavoura. Então todos os tratamentos, o Fabrício é testemunha disso, um dos grandes parceiros fornecedores. Então sim, a gente pensa no alvo principal na compostagem justamente para melhorar a condição do nosso solo, que é arenoso, e que precisa do incentivo para cada vez mais produzir e mais rápido, que é o X da questão também. Agora, Guilherme, o Fabrício até fez uma brincadeira no início que ele também queria comprar esse adubo. O pensamento de vocês pretendem assim lá no futuro, outra vez num tempo mais próximo, até produzir para revender? Quem sabe aí para Fabrício lá da Omega Nutri, ou vai continuar a produção própria para uso nas fazendas de vocês? Não, a nossa intenção é comercializar sim. Nós temos a intenção de comercializar um organomineral, é uma segunda etapa desse processo, como eu falei. A gente entende que o processo de compostagem para vender o adubo orgânico talvez não tenha a rentabilidade necessária para segurar o projeto de pé. Então, uma coisa é distribuir nas nossas áreas, diminui frete de lá para cá, diminui exposição de caixa, e aí sim, legal. Mas para vender a gente não vê isso como um cenário positivo, pode ser que a gente mude no futuro. Mas a intenção é vender o organomineral sim, num momento de médio a longo prazo, vamos dizer aí, de 3 a 4 anos, para estar podendo vender esse produto aí de maneira regulamentada, registrado no mapa, com análise, com garantias e tudo mais. Então esse é o nosso objetivo, mas trabalhando sempre para fazer mais rápido, porque, de novo, o desafio não é só fazer, é fazer com qualidade, fazer com constância, não ter ruptura. Não posso fornecer para o Fabricião lá 10, 15 mil toneladas, daqui a pouco, ei, estou precisando de mais. Não tem. Agora acabou. Aí a dificuldade braba. A Ômega é parceira da empresa já há algum tempo, né? Desde o início. E esse projeto do Guilherme já é um projeto bem fundamentado, né? E vai dar certo, ele vai produzir bem e vai, com menos, fazer mais ali no campo, onde vocês vão conhecer já,
né? E a intenção é essa, o composto. Isso aqui é vida. Isso aqui você transforma. E se você for na grande maioria das fazendas pecuária, voltada à pecuária, a maioria dos pastos estão degradados, né? Sim. E aqui não vai acontecer. Por quê? Eu costumo dizer que o Brasil ele é uma potência, isso é um fato, né? O Brasil é o supermercado do mundo, isso é um fato. E a gente começa a analisar tudo que a gente pode fazer de melhor. Então a tecnologia, sabe, que não é propriamente dito um computador, não é propriamente dito um chip, é tecnologia que eu digo um manejo melhor. Então a compostagem, adubo orgânico, uma rotação de cultura, uma rotatividade na pastagem, então pastejo rotacionado. Não estou nem falando de irrigação ainda, porque se você falar de irrigação aí o buraco é mais embaixo. Então eu tenho certeza que assim como nós, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de manejo melhor, um pouquinho de técnica, que o Fabrício mesmo, a Ômega, compartilha muito com a gente, o James direto está aqui nos ajudando também, o Brasil poderia produzir tranquilamente o dobro, tranquilamente. O produtor que produz um, produz dois, tranquilo, sem dificuldade. Com a mesma quantidade de terra. Mesma quantidade de terra, sossegado. Poxa, você veja, números de 2025 que eu lembro de cabeça, a média nacional, desculpa se eu estou falando besteira, mas estava em torno de 0,89 UA por hectare, média nacional, né? Eu tenho um setor aqui que está com 6 UA por hectare. Meu Deus. Aí você vai dizer, pô, você foi abençoado pela chuva. Sim, fui sim. Mas dividida pela metade então, para poder passar uma média do ano todo. São 3. 3 contra 1. Então se eu consigo fazer aqui 3 UA por hectare, ainda num pedaço da fazenda que ainda não tenho água encanada, que é um pedacinho pequeno, que a gente ainda leva de caminhão-pipa, então, sabe, se esforçando para poder fazer dar certo e conseguimos fazer 3 UA por hectare ali, em média que seja. Por que todo mundo não pode fazer isso? Basta ter tecnologia, estudar, se dedicar, entender o que deu certo, o que não deu certo, corrigir. E eu sei, eu não estou sendo, sabe, de certa forma despretensioso assim, mas eu sei que não é fácil, mas dá para fazer tranquilo. Seguindo aquela lógica da música de Zezé de Camargo e Luciano, nessa terra tudo que se planta dá, né? Muitas vezes nós nos perguntamos porque nós estamos ainda atrasados em vista a outros países da Europa, né? Da América também. Então, pelo que você está vendo, para o futuro o Brasil ainda precisa se aperfeiçoar mais, dominar mais as tecnologias e, como o Fabrício aqui falou, em muito menos pode-se produzir mais, pelo que você relatou para a gente aí. Sim, o pessoal costuma dizer que o agro se comunica mal, né? E tem, de certa forma, tem uma verdade nisso, porque a gente trabalha demais, a gente trabalha de sol a sol, a mão de obra é difícil, o apoio à produção é difícil, sabe? Nós estamos enterrando agora 2 milhões de reais no solo, que se não chover, já era. Se chover demais, já era. Se sair sol demais, já era. Se não sair sol, já era. Então é muito os desafios muito grandes. Então sim, é difícil, é desafiador realmente. Agora, nós temos potencial de fazer muito mais. E não é pouco mais, é muito mais. Pouca tecnologia, você já vê um diferencial muito grande, que dirá se você realmente viver isso, se você se dedicar nisso, que é o nosso caso. Nós somos um grupo da construção civil, originários, né? Então eu trago tudo que a construção civil tem, eu trago para cá. Com quase 50 anos de história na família, eu com uma terceira geração, trago para cá o que exatamente a construção civil não tolera. A construção civil não tolera erros, não tolera falhas. Então você não vê um prédio caindo, você não vê uma ponte caindo. Então a gente tenta controlar o máximo possível as variáveis, as pessoas, conversa, explicação, planejamento, porque a gente realmente deseja produzir e quer produzir. Mas é difícil, não é fácil não. Que a gente está agora numa área de plantio de milho, não é isso? Perfeito. É daqui que a gente produz a silagem para poder alimentar o confinamento, né? Para poder abastecer o confinamento. Então isso daqui é uma etapa muito, muito importante para nós. É uma etapa essencial. Sem ela não dá para fazer confinamento. Então aqui tem empregado o que a gente tem de mais tecnologia, o que tem mais tempo, mais dinheiro, mais foco. Realmente a gente se dedica aqui para fazer o melhor possível. Nem sempre consegue fazer 100%, mas o que a gente tenta fazer sempre o melhor possível. Ô Guilherme, a gente chega aqui, a gente fica impressionado, né, o tamanho da área. Qual o tamanho aqui da área plantado aqui, mais ou menos, você sabe nos dizer? Plantado esse ano são 250 hectares. Nós estamos num talhão aqui que tem 154. São mais 2 outras áreas ali para performar 180.
E esse ano nós fizemos a reforma de uma pastagem nossa, que são mais 70. Então, performando aí 250 hectares total de área de milho plantada esse ano. Uma curiosidade minha, esse milho que é plantado aqui, ele é usado aqui na fazenda de vocês? Ele é vendido? Como é que funciona? Então, aqui o nosso milho ele é plantado 100% para silagem. Então, tudo a gente colhe com a planta completa, né? Planta, espiga e tudo mais. E fazemos a silagem para levar no confinamento, 100%. Não vendemos nada. A gente percebe aqui, Guilherme, que a fazenda vem avançando muito, né, em tecnologia, vem avançando e também com muitos investimentos, né? Entende-se que um ponto crucial é você ter o alimento para o boi, né, para o gado. Perfeito. Né? O que falta para completar aí vamos dizer, a engrenagem aqui na fazenda? Eu, como sou engenheiro civil, venho da construção civil e sei que a construção civil não admite erro, eu falaria irrigação. A irrigação traria uma segurança aqui espetacular, não só a quantidade, como qualidade, e a garantia de poder fazer aí até 3 safras no ano. Então você muda o jogo, ganha jogo com certeza. A irrigação desempata e ganha jogo, com certeza. A irrigação se fala por você conseguir produzir mais, né? A gente tem um ciclo, uma janela bem curta, né, de produção. Perfeito. Né? E aí você Solo estende, arenoso. Né? Vamos dizer com um pivô aqui, você consegue quantas safras? Então, se você pensar que você, pelo menos a cada 2 você vai intercalar, faria 3 safras no ano, de repente 2 de milho, 1 de feijão, ou 2 de milho, 1 de pastagem, arranca-arroba daí no caso. Mas com certeza 3 safras no ano faria, com certeza absoluta. E essa área aqui já está pronta, né? Essa está pronta. Aqui amanhã tá tudo apontadinho aqui, com fé em Deus, com a chuva que deu hoje. A semente do nosso amigo Fabrício. Semente, semente de qualidade. Fazer a propaganda, né? Semente Supra, o 7510, né? Acho que é o primeiro ano que você planta essa semente, né? E aí nós estamos avaliando, por coincidência, temos aí nosso coordenador Janson, que ele é responsável aí por essa parte aí, desenvolvimento do plantio do milho. Da nota. E tá vindo fazer a primeira avaliação, né, aqui na área. A gente percebe que as condições climáticas tá favorável, né, Guilherme, esse mês de abril. Sim. Todos os produtores aí agradecendo a Papai do Céu, né? Amém. A única coisa que eu fiz aqui que eu não gostaria de ter feito foi revirar a terra, sabe? Mas nós tivemos uma população muito grande aqui de braquiária no último ciclo, e a dessecação junto com a roçagem não foi suficiente para plantabilidade. Então, trocando plantabilidade pela camada de matéria orgânica, é que realmente... E aí, James? Você tá bom? Foi que a gente decidiu revirar a terra, mas daqui para frente, com fé em Deus, eu nunca mais vou revirar a terra. Deixar uma camada de matéria orgânica, fazer plantio direto, investir no solo, como a gente vem falando. Então, Guilherme, pelo que nós estamos vendo aí, inclusive estamos vendo a imagem aí do nosso colaborador Janson, esse ano está sendo satisfatório a chuva que chegou para a nossa região. Estamos vendo que tem uma previsão de chuva aí também para os próximos dias. Está satisfatório até o momento? Não posso reclamar de nada. Nós somos muito abençoados, Deus é muito bom o tempo todo e mais uma vez iluminou a gente, abençoa a nossa safra, tanto no pré quanto no pós-plantio agora, e com fé nele, nós vamos ter uma safra aqui de excelente qualidade. Muito bem, vamos conversar aqui também com o Janson, engenheiro agrícola, colaborador da Omega Nutri, que estava por aqui, viu? Cuidando da terra, assim como o médico cuida dos pacientes. Eu lembro sempre disso, viu, Janson? E aí, Janson, o Fabrício já pegou ali na terra, viu que a umidade tá boa. Como é que tá aqui a terra? Tá pronta para o plantio, para colher bastante, com qualidade? O preparo do solo foi muito bem feito. O solo foi bem nivelado, terra bem envolvida, bem preparado. Distribuição de semente na forma vertical e horizontal também, dentro do padrão estipulado para a fazenda. Eu já discuti com o Ariel aqui qual foi o manejo estipulado pelo agrônomo responsável pelo plantio. Então tá tudo dentro dos padrões, germinação de semente também com vigor de excelente qualidade. E daqui para frente aqui é só trocando as figurinhas com o Ariel para ele verificar outros pontos para além de germinação, né? E com a semente da Supra lá comprada na Omega Nutri, melhor ainda, né? Qualidade que nós já fizemos até o comercial lá.
Com certeza. O material plantado aqui foi o 7510, que vai ser trabalhado mais voltado para silagem. Então, um material que tem uma composição bromatológica de excelência, atestado, na verdade, pelo laboratório R3 lá da região do Paraná, que é um dos referências hoje no nacional. Então, não tem dúvida do sucesso da lavoura aqui para essa área que a gente plantou do 7510. Vamos também conversar aqui com o Ariel, colaborador aqui também do nosso amigo Guilherme, da Fazenda. Ariel, pelo que nós estamos vendo aqui, já está tudo certo, agora é só jogar a semente aí, esperar a colheita e torcer, né, e pedir a Papai do Céu que mande bastante chuva. É isso mesmo, com fé em Deus vai ser um ano com uma perspectiva boa de produção. A Fazenda vem fazendo um trabalho de excelência, corpo técnico muito bom, e nosso material genético vai entregar mais do que o que promete, e o que depender de nós, vamos fazer o possível, tá ok? Tá aí, Ariel, e por aqui nós vamos vendo, né, uma imensidão de terra, vocês estão vendo aí nas imagens, realmente coisa de Deus, é um lugar que você se sente mais calmo, mais tranquilo. O campo é mágico, né, Fabrício? O Guilherme também pode estar falando sobre isso. O agronegócio é Fantástico. surreal, né? Ontem eu mandei um vídeo para os amigos. Nós estávamos ali embaixo, ali, eu fiz um vídeo ali enquanto a plantadeira estava passando, e aí ela foi mais longe assim, ficou só os passarinhos no fundo, né? Fiz um vídeo e falei assim, puta, viver no rural é ruim, o trânsito da porra, né? Ô, Guilherme, Muito bom. aí você, né, as pessoas que esse programa, A Hora do Agro, é para envolver também o meio urbano, Guilherme, um dos pontos desse nosso programa, né? E aí, essa reportagem vai chegar no YouTube, vai chegar nos canais, né? O meio urbano enxerga isso aqui tudo muito lindo, mas ontem vocês trabalharam até que horas? Esse é o 6º dia de troca de turno a cada 12 horas. A gente planta 11 horas e 1 hora é o intervalo para revisar os implementos, abrir a caixa de adubo, fazer limpeza, abastecer o trator. Então esse é o 6º dia que nós estamos plantando aí 11 horas cada turno, no caso 22 horas por dia. Aí você me pergunta, que horas que o pessoal está dormindo? Bom, cada turno descansa meia-noite, né? E eu? 6 dias que não dorme. Pessoal, aqui então é a área do milho, né? Vamos agora dar um giro aí na fazenda para ver a área da pecuária, pastagem e ver o gado também, né? Vamos lá. E continuamos aqui na Fazenda Paraná, ó. Que imagem linda aí dos bois, das vacas. E aqui com o Guilherme para falar um pouquinho também, que aqui também a pecuária é forte. Guilherme, aqui como é que funciona aqui o criatório? Aqui quantas cabeças de gado tem? Qual o destino desse gado? Como é que funciona aqui? O processo da fazenda consiste em comprar animais aí entre 10 e 12 arrobas. A gente faz um processo de recria a pasto. Um 4º mês a pasto, que seria um semi-confinamento, e aí sim, posteriormente, o confinamento. Então são animais com ciclo médio aí de 7 meses na fazenda, da entrada dele, de 10 a 12 arrobas, para morrer com 20, 22 arrobas. Então daqui ele sai direto para o gancho no frigorífico, que é o nosso objetivo final. E aqui mais ou menos quantas cabeças de gado vocês têm aqui nesse semi-confinamento? Aqui mais ou Na verdade aqui é o confinamento. Confinamento, né? Então semi-confinamento a pasto, confinamento aqui. Aqui nós temos uma capacidade estática para 2.000 animais, fazendo pouco mais de 3 ciclos no ano. Então estaríamos falando aí de um pouco mais de 6.000 animais ano nesse confinamento. E nos próximos dias nós vamos fazer o novo confinamento lá em cima para 10.000 animais estáticos. Mas esse ainda é um projeto que precisa da irrigação para garantir a quantidade de comida, a qualidade da comida, para daí dar o próximo passo. A meta então é chegar a 10.000. 10.000 lá, 2 aqui, 12 estático. Guilherme, uma dúvida, a gente até fizemos um programa lá com o pecuarista. Hoje mais ou menos, você falou que chega aqui, qual a idade que chega aqui os animais? Então ele vai chegar aqui um animal próximo dos seus 18 meses, mais ou menos isso, com entre 10 e 12 arrobas. E aí, quanto tempo se leva para esse animal ser levado ao frigorífico para ser abatido? Bom, o nosso processo ele consiste num animal que entra para o pasto primeiro, ele passa 90 dias a pasto, um regime de recria. Depois, no mesmo pasto, a gente muda para um regime de semi-confinamento, que significa aumentar o concentrado diário que o animal come e adaptar o rumen dele. Para daí no 5º mês colocá-lo no confinamento, onde ele fica 90 dias.
Então nós temos um ciclo médio de 7 meses do animal que entra até morrer dentro da fazenda. Aqui é o processo final, né? Você tem todas as fases, você tem cria, recria, engorda ou é Não. só recria? A gente compra, faz a recria e a engorda. Então tudo dentro da fazenda trabalha para isso daqui. Então a agricultura que nós passamos lá produz silagem para cá. As máquinas que estão ali em cima estavam fazendo uma terraplanagem aqui essa semana, que vieram da consultora para poder viabilizar e facilitar o acesso das máquinas. O pessoal da engenharia para construir, aqui atrás está sendo ampliado o confinamento, então a gente está aumentando a capacidade de 2.000 animais estáticos. Aí maquinário, o escritório, todo administrativo, tudo gira em torno de produzir arroba, primeiro no pasto, depois no confinamento e vender para o frigorífico. O Brasil disputa com os Estados Unidos, né, em termos de produção de proteína, né? Fala-se que os Estados Unidos têm menos áreas, porém consegue produzir bem mais. Isso é por conta desse processo aqui que você tem, que não são todos os pecuaristas que fazem, que é o processo de confinamento? É uma comparação um pouco injusta para se fazer Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm uma raça de animal bastante superior, né? Então a genética lá é muito melhor do que a nossa aqui. Então não quer dizer que nós temos animais ruins, quer dizer que os deles são muito bons. Então você pega um animal, por exemplo, que vai estagnar, sei lá, no confinamento com 20 arrobas aqui. Eu já estive numa fazenda no Nebraska que tinha boi de 30 arroba ganhando peso. Então são animais que respondem mais rápido, com uma conversão alimentar melhor, que produzem um acabamento de carcaça melhor, possuem um tamanho maior, então cabe mais carne. Então são qualificações diferentes de animais, mas sim, é um processo de qualidade a pasto para baratear o processo, depois terminar no confinamento. Ele destaca de como o brasileiro geralmente produz. Aqui a pecuária no Brasil, embora nós sejamos um grande exportador de carne, a pecuária no Brasil ainda dá para evoluir muito. É muito produtor que cria gado, assim, que trata pasto como o pasto que Deus deu. Então não tem adubação, não tem manejo, não tem rotatividade, não tem nada do que a gente vem falando o dia inteiro aqui. Então eu entendo que se o produtor tivesse acesso à qualificação, tivesse acesso a uma linha de crédito, realmente que faz sentido, ajuda realmente técnica. Assistência, né? Os órgãos eles fiscalizam em prol de cobrar imposto, não de incentivar o produtor. Então uma ADAB da vida, que é o órgão que regulamenta, deveria fiscalizar, mas não fiscaliza. Então a gente faz aqui por quê? Porque é o nosso nome, porque eu vou abater um animal no frigorífico e eu dou a garantia de que ele não teve fornecimento de esterco de galinha, por exemplo, que ele levou todo o protocolo sanitário dele e que no momento do abate não existe nenhum medicamento com carência para poder matar. Então, ou seja, essa carne, depois de morta, pode ir para a mesa de quem vai comer, no dia seguinte está tudo bem. Então são coisas que contribuem para aumentar a produtividade, mas realmente a produção no Brasil ela poderia ser muito melhor, muito maior, se tivesse aí um apoio maior, um incentivo maior e realmente ajudar. O Brasil se não é o único, é um dos poucos países que a gente compra 1 hectare e tem que reservar 20 dele, né? Então você paga por mas só usa 80% no melhor dos cenários. Isso, tem lugar que chega a 80% de reserva. Inverte, região amazônica. Então é uma loucura. A gente realmente tem um código florestal assim extremamente rígido, extremamente válido, importante, mas já existe. Não precisa criticar a gente, não precisa fazer a gente de bandido, porque não tem nada de bandido. A gente faz produzir comida para o mundo. Agora, Guilherme, uma curiosidade nossa aí também, esse gado aqui que é semi-confinado e confinado, essa carne aqui é comercializada no Brasil ou uma parte dela também é importada para outros países que exportam carne aqui do Brasil? Importam, na verdade. Por enquanto, nós fornecemos apenas para o mercado interno. Nós já temos tratativas já aí preparando para poder se regulamentar aqui. Basicamente, tirar um selo de certificação, né? Chama certificação, para poder participar dos envios de animais para o exterior, seja nós fornecendo para o exterior, ou seja nós fornecendo para um parceiro que tem um contrato no exterior. Então a gente precisa estar regulamentado e certificado para poder fornecer esses animais. É foco da fazenda, mas ainda não está ativo. Quando você fala
em um tratamento diferenciado que você faz aqui? Você tem diferença no preço ali na ponta quando você vai vender ou não? Cada dia que passa, um pouco mais, mas é um trabalho árduo. Realmente não é fácil reconhecer isso no frigorífico, e eu não coloco 100% a culpa no frigorífico, porque as pessoas sabem o que é bom, mas nem todo mundo, infelizmente, pode pagar pelo que é bom. Então eu costumo dizer para os parceiros que a gente precisa trabalhar a ponta para trás. Então não é só a classe alta, não. Mas é fidelizar o cliente, é identificar que é uma carne diferente, que ele pode pagar um preço mais caro, sim, mas é uma qualidade totalmente diferente. E aí fazer essa clientela pedir esse animal, a gente consegue fazer retroativo. Então hoje a gente tem parceiros que valorizam a nossa carne, que realmente pagam a mais, porque sabe da qualidade que tem, sabe da procedência, sabe da garantia, mas isso faz parte da nossa produção, faz parte deles trabalharem o cliente final, ponta final, e também da ponta final que valoriza, reconhece o nosso produto e vem pedindo cada vez mais no comércio. E assim, são poucos realmente, principalmente da nossa região, que tem o zelo e a dedicação para fazer realmente isso aqui como uma indústria, como uma empresa. Isso não é uma fazenda, isso é uma indústria. É que realmente é o nosso sustento, o nosso ganha-pão. A gente emprega diretamente aqui 100 pessoas, então já mudamos a história da região e cada dia que passa ainda melhoramos, apoiamos mais e trazemos dignidade para o nosso colaborador, o pessoal da nossa região. Muito bem, vamos ficando por aqui. Vocês vão conhecendo aí um pouco da história da Fazenda Paraná, do nosso Guilherme. No oferecimento da Natubio Fertilizantes, que você encontra lá na Ômega Nutri, em Rio Real. Também no oferecimento da Ômega Nutri, é da terra é da gente. Você confere esse vídeo no YouTube, Ômega Nutri, e também no Instagram, @Ômega Nutri. Vai lá e confere, e nos nossos canais também do Robson Nascimento. Brevemente, podemos estar aí na sua propriedade com o quadro A Hora do Agro Visita. Vamos nos despedindo com a imagem da Arte Mídia Digital, com esse pôr do sol lindíssimo que você vai vendo aqui, direto da Fazenda Paraná, no município de Itapicuru, Bahia.